emoção. Que vitória sensacional. Acabou! Não perde mais o Ceará. Testa na arena. Que maravilha. Ceará conquista uma sensacional vitória. E aí, amigão, gostou da vitória? Gostei da vitória. O Ceará é isso, é sofrimento. Agora o treinador tem que substituir melhor o nosso time. Legal, torcida se abraça, faz a festa, é a vitória. Deixa eu ver aqui o técnico Marcelo Cabo. O jogo, a emoção, a torcida com confiança no jogo. O Ceará foi lá, virou o jogo 4-3 em cima do Paraná, que já estava na nossa garganta. Legal, valeu, vem aí o lance final. Ainda não tem jogador por aí, né, Adriano? Deixa eu perguntar aqui mais algum torcedor. Vem cá, amigão, gostou da vitória aí, meu amigo? Maravilha, parceiro, pra toda a nação alvinegra, pô! Legal, cuidado, não pode dizer palavrão. Gostou da vitória? Abraço pro Genildo e a vitória foi maravilhosa. Abraço pro Genildo. Doutor Neton, gostou da vitória, meu querido? Esse é o maior sinal que o Ceará vai sair dessa dificuldade e vai pra cabeça, lá em cima. Legal, deixa eu ouça, doutor Neton. Enquanto os jogadores não chegam aqui, deixa eu conversar com essa torcida que sofreu, mas no final abraçou-se aqui, rapaz. Tantos abraços, uma festa maravilhosa. E aí, meu amigo, gostou da vitória? Gostei, foi importante a vitória do Ceará hoje. E aí, rapaz, vem cá, rapaz, gostou da vitória? Eu falei que ele ia ganhar com meu pai. Valeu! Tá aí os jogadores sendo cumprimentados pela torcida. Uma vitória heróica, uma vitória sensacional do Ceará aqui na arena. 4-3 em cima do Paraná. Vem aí o lance final. Deixa eu só conversar mais alguém aqui, mais alguém. Vem cá, amigo. Gostou dessa vitória, meu querido? Gostei, foi exemplo de raça e perseverança no time de futebol. Apesar dos erros da arbitragem que não marcavam volta pro Ceará, fomos lá, fizemos 4 e ele não pôde fazer nada. Beleza, aqui o senhor dá passadinha, pô não. O Ceará hoje entrega a lanterna para o Mojimirim. É uma escadaria, primeiro degrau que nós subimos nesse segundo turno. Tá legal, é sensacional a festa que faz a torcida alvinegra aqui na arena. Vamos lá, vem aí, lance final aqui na 3. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Ceará, Paraná. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. O lance final. O lance final aqui 91,3, vitória do Ceará, 4-3, em cima do Paraná Clube. O alvinegro agora deixa a lanterna da competição com o Mojimirim. O Ceará agora é 19º colocado, tomando 17 pontos. Na saída dos jogadores, Luiz Guilherme e Rodrigo Cavalcante, se é que ainda tem alguém por aí. Olha, eu vi aqui o Luiz Carlos. Luiz Carlos, uma vitória que emocionou comissão técnica, jogadores. Um grande triunfo do Ceará em rumo da arrancada. Já saiu da lanterna e com certeza vai sair dessa zona do rebaixamento. Assim, né? Hoje demonstramos que a sorte voltou pra nós de novo, né? Não só hoje. Desde o jogo contra o Macaé já. Bola batendo, desviando, a gente fazendo o segundo gol. Então, é um jogo de superação, todo mundo se doando. E a honra e a glória de Deus, né? Só Deus a gente tem que agradecer, porque é o Jeová que vai nos tirar dessa situação. Aí a palavra do goleiro Luiz Carlos, alguma coisa por aí, Rodrigo? Ô Luiz, não tem mais ninguém por aqui da equipe do Paraná? O técnico Marcelo Cabo veio aqui pra torcida, grita muito em relação a que o time não vai cair. O técnico Marcelo Cabo... Deixa eu ver aqui. Marcelo, importante essa vitória, né? É demais. Vitória da torcida. Eles ganharam o jogo. Eles não saíram do campo, eles não desistiram nunca. Tá aí a palavra do Marcelo Cabo, extremamente emocionado, Luiz. Oi, deixa eu ver aqui o autor do gol da vitória do Ceará, o Rafael Costa. Já foi agora, contra o jogo contra o São Paulo. Agora vamos ver que o professor tem a equipe a montar pra gente possa classificar também na Copa do Brasil. Foi um gol que você com certeza se emocionou, inclusive chegou a chorar. Sim, acho que meu aniversário hoje, né, então... Fiquei muito emocionado, muito feliz em poder fazer mais um gol. Espero que seja mais um de muitos. Parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Tá aí, olha, aniversário do Rafael Costa, ele ficou muito emocionado. Olha, Rodrigo, você já que não tem ninguém do Paraná e se tiver alguém da comissão técnica, algum jogador, você pode me ajudar aí, porque, olha, parece que foi a conquista de um título. Deixa eu ver aqui o autor do gol de empate do Ceará,
o jogador, o Fabinho. Deixa eu ver aqui o Fabinho. Junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, que a gente sabe o que a gente passa quando a gente chega em casa sem dormir. É muita cobrança pelo momento que nós estamos, mas é eles que estão do nosso lado para nos dar apoio. Então eu acho que dedico a minha esposa, meus filhos, nesse momento de hoje. Olha, o Fabinho, vi mais um pouco o atacante do Ceará. Feliz porque pelo momento que a gente estava na partida e a gente buscou a reação. Então acho que esse grupo está de parabéns pela superação, pela entrega. Eu mesmo hoje estava esgotado pelo jogo do São Paulo. Pô, tinha hora ali que eu estava buscando força, não sei de onde estava tirando, mas esse vale o sacrifício por tudo que nós estamos passando na competição. Fabinho, e você, quando tudo parecia perdido, você pega uma bola num lance de rara felicidade, faz um golaço e aquilo parece que acendeu o torcedor, os jogadores em campo, e dali deu para sentir que dava para virar. Não, verdade. Acho que eu fui feliz, né? No chute. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Sabe o tanto que eu venho trabalhando, o tanto que eu venho lutando para chegar a esse momento. Então acho que o grupo todo está de parabéns pela luta e pela entrega. E a gente foi merecedor. Beleza, tá aí o Fabinho. Oi, fica à vontade, Rodrigão. O atacante Júlio César por aqui. Júlio, que partida emocionante. Verdade. O jogo, eu acho que a gente errou um pouquinho ali, viraram o jogo. Mas valeu a luta, valeu o empenho de todos. Estou de parabéns, acho que a gente fez um pacto ali que a gente não vai perder mais jogo em casa e hoje demonstramos a força da nossa equipe. Parabéns para essa torcida aí. Esperamos dar mais uma alegria para eles quarta-feira aí no jogo contra o São Paulo. Júlio, sabe como tá aqui? Júlio, estava falando aqui há pouco tempo com os seus colegas que é a tarde. É a tarde para se colocar no livro como uma tarde inesquecível, Júlio. Pode ser, pela luta, pelo empenho de todos, acho que está todo mundo de parabéns. E o que a gente falou, pra gente sair vai ter que ser assim, sofrido. A gente teve erros nossos aí durante os gols, mas isso é coisa de se acertar, mas o mais importante é a gente sair com a vitória. E agora se preparar para o São Paulo, descansar bem aí que temos um jogo muito difícil. Tá aí a palavra do atacante Júlio César também, todos os jogadores do Ceará bastante emocionados com essa vitória sensacional do Ceará nos minutos finais. E Rodrigo, olha, eu observava quando o árbitro da partida, o maranhense, senhor Paulo Sérgio Santos Moreira, ele apontou para o centro, encerrando a partida, o técnico do Ceará literalmente se ajoelhou e começou a chorar. E todos da comissão técnica foram, abraçaram, se ajoelharam ali na área técnica, o que demonstra uma união e o espírito do Ceará em poder agora a partir desse momento, até do jogo passado diante do Macaé, o pacto, como disse aí o jogador do Alvinegro de Porangabuçu, Júlio César, que não perder em casa, e tá aí uma vitória suada na garra. Oi, fica à vontade. Até te peço licença em relação àquele momento da entrevista do Marcelo Caba, porque ninguém tava acompanhando ele, e ele foi pra torcida, saiu correndo sozinho. Eu fui lá correr atrás dele, porque os jogadores de Paraná já não estavam mais no gramado, fui pegar a palavrinha dele, bastante emocionado, chorava e gritava, ele gritava bastante, nós não vamos cair. Essa é a palavra do Marcelo Cabo pro torcedor alvinegro hoje aqui na arquibancada da Arena Castelão. E com certeza essa partida vai servir de marco, porque o Ceará a partir de agora diminui a diferença em relação ao 16º colocado. Tem esse jogo no meio da semana pela Copa do Brasil, mas tem já sábado jogando a partida, a segunda rodada do retorno e com condições de obter um bom resultado. Vai jogar lá em Goiânia diante do Atlético Goianiense. A gente vai aguardar as coletivas por aqui. O técnico Marcelo Cabo, depois de ir refeito da emoção, com certeza irá conversar conosco, com alguns dos jogadores também que fizeram parte desta épica, desta histórica partida. Uma partida que com certeza entra para a história do Alvinegro de Porangabuçu. Mais alguma coisa por aí, meu caro Rodrigo? Não, os jogadores do Paraná no vestiário saíram rapidamente, né? Um golpe muito duro, tomaram um gol na reta final da partida. Vamos aguardar também para ver quem vem falar, se o técnico Fernando Diniz vem falar com os amigos da imprensa para relatar a situação desse jogo. Todo mundo de cabeça inchada no vestiário do Paraná Clube. Ok, com as reportagens da equipe do Paraná Clube a cargo do repórter Rodrigo Cavalcante. Com as notícias do Alvinegro de Porangabuçu, Luiz Guilherme. Wilson volta lá para os estúdios da Rádio A3 FM, Avenida Barão de Stuttgart, onde está o âncora maior do Rádio Esportivo Cearense. O nome dele, Djavan Rosa.
Adriano Júnior. Aí, galera, fecha com a gente, porque aqui é tudo fora do normal, com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Agora, lance final para repercutir essa vitória do Ceará. Que vitória, hein? 4-3, o time não fez um bom jogo. Já os nossos comentaristas vão falar que estavam pessimistas, inclusive, quanto ao resultado, mas valeu 3 pontos, valeu sair da lanterna da competição. 4 pro Ceará, 3 pro time do Paraná Clube. Rafael Costa, o herói do jogo, ficou em campo aí na insistência do Marcelo Cabo e fez o gol da vitória do Alvinegro de Porangabuçu. Tinha feito 2 contra o São Paulo, fez mais um, que valeu aí tirar o Ceará da lanterna e diminuir, né, o Ceará para a zona de rebaixamento. O número de pontuação, que eram 9, agora diminuiu para 6, e como o Luiz Guilherme falou, o Ceará vai a Goiânia agora por um confronto direto contra o Atlético Goianiense, jogo que acontece sábado às 4:30 da tarde lá no estádio Serra Dourada em Goiânia. Atlético Goianiense, que tem 24 pontos, é o 15º colocado, também tá ali circulando a zona de rebaixamento, o time do Atlético Goianiense. O Ceará tem 17 pontos, ganhando vai a 20 pontos, e aí as coisas começam a ir clareando pro Alvinegro de Porangabuçu. Bom, finalizada a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos aos resultados. Na sexta-feira, Criciúma e Mojimirim 0-0, Santa Cruz 1, Macaé 0. Os jogos do sábado, Sampaio Correia 1-0 no Vitória, o Bahia ficou no empate em 1-1 com o América Mineiro. Tivemos a vitória goleada do Luverdense em cima do Náutico 5-1. Tivemos um empate entre Oeste e ABC 1-1. Boa Esporte Atlético Goianiense 2-2 em Minas Gerais. O Bragantino virou em cima do CRB e fez 2-1 lá em Bragança Paulista. Tivemos a derrota hoje do Botafogo lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, 3-2 pro time do Paysandu, e a vitória alvinegra, vitória do Vozão, 4-3 em cima do Paraná Clube. Júlio César, Vitor Luiz, Fabinho e Rafael Costa de cabeça, dramático. Aos 46 do segundo tempo, o Ceará conseguiu a virada em cima do Paraná Clube. O Paraná que esteve na frente, poucos acreditavam, mas o Vozão foi lá e virou o jogo para cima do Paraná Clube. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, após a 20ª rodada, vitória da Bahia é o primeiro, 37 pontos, o Botafogo do Rio é o segundo, 36, o América Mineiro é o terceiro, 35 pontos, o Sampaio Correia é o 4º colocado, 34 pontos, o Bahia também tem 34, porém é o 5º colocado. A primeira equipe fora da zona continua o Paraná Clube, 16º, 23 pontos. Com 23 pontos, o 17º é o Boa Esporte. O ABC de Natal é 18º com 18 pontos. O Ceará é 19º agora com 17 pontos. A mesma pontuação do Mojimirim, porém o Mogi tem uma vitória a menos. É o 20º colocado, lanterna, somando 17 pontos ganhos até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Série C. Série C também temos representantes aqui do futebol cearense disputando a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem salgou pro tricolor, né? O Asa venceu o Fortaleza por 1-0 no estádio Coraci da Mata Fonseca. Hoje o Águia de Marabá foi derrotado de virada 2-1 pro time do Confiança. Destaque pro segundo gol do Confiança, o Robinho, joga Ceará emprestado ao Confiança de Sergipe, que venceu o Águia pelo placar de 2-1. Daqui a pouco tem Icasa e Vila Nova às 6:30 da noite no estádio Romeirão. Tá valendo aí a liderança do Fortaleza, que pode estar em jogo. Vila Nova vencendo por 2 gols de diferença, assume a liderança, empata em pontos com Fortaleza, porém melhora o saldo de gols e fica na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão joga por uma vitória que só interessa isso ao Verdão para tentar escapar da zona de rebaixamento. Teremos na segunda-feira, no Cornélio de Barros, em Salgueiro, a equipe da casa recebendo a América de Natal às 8:30 da noite. Às 9 da noite da segunda, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Botafogo da Paraíba, fechando aí a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem o Fortaleza liderando com 27 pontos, o Vila Nova de Goiás segundo com 24, porém o Vila joga daqui a pouco lá em Juazeiro do Norte. O Asa de Arapiraca é terceiro, 23 pontos. O América de Natal, que joga na segunda-feira, é 4º colocado, 20 pontos. O primeiro fora da zona é o Cuiabá, 8º colocado, 11 pontos. O Icasa é o primeiro da zona, o 9º com 7. O Águia de Marabá tem 6 pontos, é o lanterna do Grupo A,
na 10ª colocação. O grupo B, o Tupi lidera 24, o Londrina segundo 24, o Brasil de Pelotas terceiro 23 pontos, a Portuguesa soma 21 pontos, a 4ª colocada, que seria adversário do Fortaleza se terminasse hoje a fase classificatória da Série C do Campeonato Brasileiro. Já, galera, a gente vai repercutir muito ainda a vitória do Ceará. Você que ligou o rádio agora, o Vozão venceu 4-3. O Paraná Clube deixou a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série A, os resultados da 20ª rodada, faltando apenas uma partida. Atlético Mineiro e Palmeiras, que jogam daqui a pouco às 6:30 da noite no Horto, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Goiás 3, Vasco 0, Santos 5, Avaí 2. Tivemos o Figueirense vencendo o Sport por 2-1, Ponte Preta e Grêmio 0-0, Curitiba 1, Chapecoense 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Joinville de virada 2, Fluminense 1, Corinthians 3, Cruzeiro 0. Tivemos também a vitória do Internacional 2-0 em cima do Atlético Paranaense. O Corinthians é líder, 43 pontos, o Grêmio é segundo, 37, o Atlético Mineiro terceiro, 36, o Fluminense é quarto com 33 pontos ganhos até aqui. Zona de rebaixamento, Goiás é o primeiro fora, 22 pontos, 16º, 17º, o Curitiba 21, o Avaí é 18º, 20, o Joinville é 19º, 19 e o Vasco da Gama 13 pontos, é o lanterna absoluto da Série A do Campeonato Brasileiro. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil, acessando o Instagram, @Zundins12. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura, 3290-1277. Adri, seu maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. José Bastos, com o telefone 3482-8000 e Mr. Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Luiz Guilherme. Ouve aqui o técnico Marcelo Cabo. Se doar cada vez mais, então parabéns a todos, parabéns para essa torcida maravilhosa. Esse é o presente que eu quero dar a ela, a primeira vitória no Castelão na Série B. Se torna dessa forma que foi, uma vitória emblemática, porque o Ceará precisa, o Ceará ainda é o penúltimo colocado, ele precisa sair da zona de rebaixamento, se torna isso? Vamos ressaltar o que foi de bom, 3 vitórias consecutivas, 2 vitórias dentro da Série B, nós não tínhamos isso ainda dentro da competição, ganhamos uma posição, aproximamos 6 pontos para sair da zona de rebaixamento, então eu acho que em 20 dias houve evolução, principalmente no espírito da equipe. Eu via das outras vezes a equipe tomar 3-2 e se entregar, tomar até o quarto, né? Hoje não, eles tomaram a virada e eles acreditaram até o final, porque esse é meu espírito, esse é o espírito da minha equipe. Eu acabei de abraçar cada um dentro do vestiário e dizer que eles são o grande protagonista desse espetáculo. Eles foram quem acreditaram até o final, eles deram presente para essa torcida maravilhosa, mas erramos muito no jogo, falando da parte técnica, erramos muito. É uma equipe que quer chegar, eu tenho um pacto com a minha equipe, a gente tem que ser campeão do segundo turno. Nós temos esse pacto, nós vamos ganhar o título do segundo turno. Então uma equipe que quer ser campeã não pode cometer os erros que nós cometemos hoje e reverter um placar muito difícil contra a grande equipe do Paraná. Eu lembro que você falou da sua chegada que quando não tivesse técnica, quando não tivesse esquema tático, tinha que prevalecer a garra. Exatamente essa garra que prevaleceu hoje, Marcelo? Com certeza. A minha equipe sempre vai ser assim. Quando não tivermos um dia muito bom tecnicamente, taticamente, a gente vai ter essa entrega que houve hoje, essa garra, essa disposição. Eu não posso admitir um clube da grandeza do Ceará com uma torcida maravilhosa, uma diretoria dessa, que a gente não tenha mais vontade que o adversário. Vai ter sempre mais vontade que o adversário. No mínimo, nós vamos igualar. Foi o que aconteceu hoje. Sistema defensivo ainda... Falta o cabeça pensante do meio campo ainda, Marcelo. Eu acho que a saída do Alex desarticulou um pouquinho o que a gente vinha fazendo no primeiro tempo. Fizemos um bom primeiro tempo, começamos bem o segundo tempo, mas a saída do Alex desarticulou um pouquinho aquilo que a gente tinha treinado. Aí a equipe, num certo momento do jogo, não conseguiu se encontrar. Mas eu acho que as alterações surtiram efeito, porque a gente conseguiu ser mais agressivo, adiantar a marcação, jogar no campo deles, e por isso que nós criamos as situações do terceiro e do quarto gol. Ainda, claro que se você tiver um camisa 10 cerebral, como todo treinador quer ter, eu também quero, mas se não tiver, nós vamos usar aquilo que nós temos de melhor. Então isso é o que aconteceu de melhor hoje,
e vamos coroar essa brilhante vitória. O emocional está equilibrado no ataque, mas lá na defesa ainda está pecando, você acha que é isso ou só a técnica também está junto? Não tem emocional na defesa, não. Tem mérito do adversário. Eles fizeram o terceiro e o quarto gol, jogada deles, trabalhada. Não houve falha, né? Houve um descuido no primeiro gol, onde a bola passou baixa, né? Porque o jogador deles pegou a bola, bateu rápido. A defesa ainda estava desarticulada. Mas os outros 2 gols foram 2 contra-ataques, onde também a gente precisa enxergar o mérito do adversário, não um demérito só da nossa equipe. Eu acho que até que a defesa se portou bem, principalmente no final, onde eu adiantei toda a linha de marcação, mudei o esquema para 4-1-4-1, só com um volante e com uma linha de 4. Aí o Sandro e o Thiago se viraram ali, e o Carlão deram conta do recado, tanto que não tomamos o 4º gol. E isso, a reação partiu deles, da defesa, pro ataque. Se eles não tivessem bem posicionados, não tivessem lendo o jogo para antever que nós jogamos sem sobra, a gente não faria os gols e não teria essa brilhante vitória. Marcelo, até que ponto aquela grande vitória contra o São Paulo ajudou hoje e até que ponto a vitória de hoje vai ajudar para o jogo contra o São Paulo? Eu costumo dizer que no futebol, quando você começa a perder, você acostuma com a derrota, você abaixa o ombro e vai acostumando com a derrota. Hoje o Ceará se acostumou novamente com a vitória. Então uma coisa puxa a outra. Nós temos 3 vitórias consecutivas e o time pegou o gosto de vencer de novo. Agora é um time vencedor. E isso é importante nas competições que nós estamos jogando. Uma coisa vai puxando a outra. A vitória de quinta-feira impulsionou o time para fazer esse grande jogo hoje, principalmente eles fazerem acreditar. O jogo de hoje vai impulsionar, né, o nosso jogo na quarta-feira. Espero aqui que não tenha menos de 40 mil pessoas, porque é um momento ímpar, né? Eu convoco a torcida aqui, que lote, né, o Castelão, que eles vão ver o que eles viram hoje, né? Aqueles jogadores que honram a camisa do Ceará. Marcelo, você pensa em utilizar a equipe na quarta-feira, aqui jogou hoje ou aqui jogou na partida passada diante do São Paulo? Olha, eu vou tomar hoje uma Coca-Cola zero com 4 pedras de gelo, vou comemorar essa vitória e amanhã de manhã eu vou pensar no São Paulo, porque a gente precisa, gente, essa torcida está sofrida, esses meninos estão sofridos, a gente precisa celebrar uma vitória dessa, né? Até amanhã, a hora que a gente acordar. Hoje tem que celebrar, pegar suas esposas e comer uma pizza com a família. Eu vou lá na Beira-Mar tomar minha Coca-Cola gelada zero, com minha comissão técnica, olhar aqui esse mar lindo de Fortaleza, mas amanhã já estou lá no clube como um bom capitão, já para preparar a equipe para quarta-feira. Mas hoje eu não posso falar de São Paulo, me perdoa. Hoje eu vou comemorar essa vitória com os meus guerreirinhos lá dentro, que eles estão exaustos, né? Então a gente precisa celebrar hoje, mas amanhã, pé no chão, mudar a chave e pensar no São Paulo. Marcelo, não que seja a solução dos problemas do Ceará, mas a gente imaginava você um jogador que atua na meia, o Hernandes estreando, ou no último jogo, ou hoje. O último jogo tinha aquela questão de que não foi regularizado a tempo, hoje nem foi relacionado. Qual é a situação do Hernandes? O Hernandes, ele ainda não está totalmente regularizado, né? Ainda está em alguns pontos, algumas questões que eu não pude utilizá-lo hoje. Ponto. Se eu pudesse utilizar, o Hernandes começaria o jogo hoje. Ele já está pronto para estrear, tá? Então tem uma questão burocrática que está sendo muito bem comandado pelo Rodrigo, pela diretoria, e assim que ele estiver apto, ele vai nos ajudar muito. Eu treinei, até trabalhei ele a semana, hora na equipe titular, hora na equipe reserva, mas não houve tempo hábil para usá-lo. Bernardo, o que está acontecendo com o Bernardo? Bernardo ficou ausente 4 dias do treinamento essa semana, né? E comigo vai jogar aquele jogador que estiver apto, físico, técnico e taticamente. Bernardo se ausentou 4 dias do treinamento por questões pessoais, e então ele precisa recuperar essas sessões de treino, e quando ele estiver apto nós vamos voltar a utilizá-lo. Com o Alex Amato que você fez alteração no intervalo, Marcelo? Rapaz, ele tomou um pisão no pé, inchou muito, ele tentou até o último minuto voltar, mas estava muito inchado, estamos até muito preocupados. Ele vai tirar uma radiografia para ver como é que está a situação da lesão dele no pé. Acho que foi um pisão que ele tomou. Fabinho, Baraca, alguns jogadores a torcida pega muito no pé. Até que ponto isso aí pode balançar esse jogador? Não, o Fabinho tem 6 horas de minuto de silêncio, pelo amor de Deus. Jogador experiente desse. Baraca, finalista de Sul-Americana, várias séries nas costas. É que a torcida, ela é emoção, O Baraca tem uma característica, cara. O Baraca, se você pegar o scout dele, ele rouba 15 bolas por jogo. É a função dele. Você não vai esperar que o Baraca meta um passe de 40 metros diagonal, que meta um passe para deixar o cara na cara do gol. Mas o Baraca é aquele cara que vai roubar todas as bolas no meio campo e reconstruir nosso time. Então não queira do Baraca aquilo que não é a característica dele. É a mesma coisa eu pedir o Júlio César jogar de volante.
Entendeu? Então cada um tem suas funções. A torcida está ferida, a torcida estava triste, mas a partir de agora ela vai olhar com os olhos azuis pro Baraca e pro Fabinho, que são os guerreiros que estão ajudando muita gente. Não leva tempo pro treinador encontrar uma formação, Marcelo. Já deu para encontrar? Eu até imagino que não, pelas trocas, mas já deu para encontrar? Como a gente vai achar uma formação ideal? Jogador que não pode jogar, jogador lesionado, jogador regularizando, né? Eu costumo dizer que a gente pensa, aqui não tem trabalho a médio e longo prazo, aqui tem trabalho pro passado, né? Hoje eu já preparo a equipe de quarta, quinta eu preparo de sábado, e assim a gente vai levando, que nem eu falei, trocando pneu com o carro andando, né? Não tem, o ideal é você ter 30 dias para trabalhar. Eu estou conhecendo o grupo dentro da Série B da Copa do Brasil, gente. Então é muito difícil fazer futebol assim, mas eu me propus, ninguém me enganou. Quando a diretoria me contratou, falou, ó, a realidade é essa, a situação é essa, você aceita? E minha vida foi pautada em desafios, e esse é mais um que, se Deus quiser, nós vamos superar. Aí, portanto, a palavra do técnico Marcelo Cabo, que, claro, contente com esta vitória, mas, como ele disse, festejar, comemorar com a torcida, com a comissão técnica e os jogadores, até daqui a pouco. E depois, aí sim, a partir de amanhã, bem cedo, pensar no São Paulo, na quarta-feira, 7h30 da noite, aqui mesmo, na Arena Castelão. Rodrigo, alguém por aí? Você está com alguém da equipe do Paraná? Ô Luiz Guilherme, antes do Rodrigo, a informação aqui, a renda da partida, 196.008. 196.008, público pagante, 14.341. 14.341, público presente, 15.210. O público presente de 15.210 para essa vitória do Ceará, 4-3 em cima do Paraná Clube. Rodrigo Cavalcante. Técnico Fernando Diniz. O time naquele momento, a chance o Carlão pediu para sair, o Chua pediu para sair, os dois saíram por conta disso, senão não teria tirado nenhum dos dois. E no momento que a gente estava com o nosso time mais alto em campo, tava o Jean em campo, tava o Léo em campo, tava o Castan, tava o Luiz Felipe, tava o Fernandes. E a gente sabia que a bola parada, a chance da gente tomar, depois que a gente fechou atrás, de tomar gol, a chance maior seria a bola parada. Então a gente se precaveu para isso. Faltava ali uns 5 minutos, uns 40 minutos mais ou menos no segundo tempo, o time deu uma recuada. E com a bola em movimento, a chance da gente fazer o quarto gol era maior do que de tomar. Ressalva feita, a bola parada, que foi onde acabou resultando nos 2 gols do Ceará. Mas repito que era o momento que a gente, em tese, teria o time que menos poderia tomar gol, que era o nosso time mais alto. Diniz, a gente viu as suas alterações, tanto é que ela surtiu efeito com os 2 gols que saíram do Carlão no segundo tempo, né? Na oportunidade, você colocou o Lucas Pará no intervalo da partida. A tua intenção realmente naquele momento era fazer com que a bola chegasse lá na frente para o Carlão conseguir aproveitar como ele aproveitou? A gente teve uma falha grande no primeiro tempo de agressividade, a gente estava com o controle do jogo, o pessoal de trás estava jogando bem, estava sendo jogando a maioria das bolas, a bola estava chegando na frente com qualidade, só que faltava intensidade e desejo para poder furar a última linha e ter as chances de gol. Então a intenção não foi só a entrada do Pará, teve mudança de postura, o Guga entrou mais no jogo, acabou dando assistência pro Carlão, e repito, é um jogador em formação que está evoluindo jogo a jogo. Hoje deu sua primeira assistência, foi importante para a equipe ter criado mais chances no segundo tempo, e é isso. Qual o peso desse Carlão que você acabou trazendo, né? E um jogador que na estreia consegue marcar 3 gols? O Carlão é um jogador que eu lancei com 18 anos do Paulista Jundiaí. Depois ele não teve um grande caráter acima de tudo, um batalhador, todo lugar que sempre foi fez gols. E não tinha tido ainda uma chance num campeonato que ele pudesse ter sequência de jogos. Essa é a primeira grande chance do Carlão. Ele teve no Botafogo de Ribeirão agora no Campeonato Paulista, mas jogou poucos jogos titular. É um jogador que, quando a gente comentou lá em Macaé, assim, o que é a principal característica desse jogador? Fazer gol. Então ele é um cara que a principal coisa que ele faz é fazer gol. É um cara que tem uma intimidade com o gol muito grande. Eu fico muito feliz pela estreia dele, porque ele de fato é um cara que merece, porque é uma pessoa extremamente profissional, batalhadora, e mereceu muito. Acho que é um coroamento aí pela carreira que ele teve, tanto que ele buscou uma oportunidade como essa.
Tá aí a palavra do técnico Fernando Diniz, a equipe do Paraná que volta a campo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, contra a equipe do Santa Cruz, no Dorival de Brito, lá no Paraná. Jogo difícil, complicado, não vem mais ninguém do Paraná por aqui. A gente vai encerrando e mandando um abraço a todos que escutam a A3FM. Ok, olha, Rodrigo Cavalcante, nós temos já ele volta na escolha do craque bola na rede, Luiz Guilherme. Olha, por aqui nós temos já o Fabinho. Esse a gente conversa com o Fabinho aqui, ele que está nas coletivas falando, ele que se destacou no Ceará como o autor do gol de empate, aquele terceiro gol, e que abriu o caminho aí para uma vitória. Ouve aqui o Fabinho. Fabinho, um grande resultado do Ceará, uma vitória em que já poucos acreditavam, mas que com certeza pode servir de arrancada para uma recuperação na Série B. Não, verdade. Acho que o Marcelo cobrou isso de nós antes do jogo, né? Que a gente precisava de uma vitória aqui dentro do Castelão de qualquer jeito, né? Então, e da maneira que foi ainda, acho que o grupo está de parabéns pela luta, pela entrega. E sabendo que não ganhamos nada ainda, sabemos que não saímos da situação que a gente está, mas que essa vitória aqui pode ter certeza que vai dar muita moral ainda para o elenco. Fabinho, esse chute aí, rapaz, como é que você acertou essa bola aí? Cara, fui feliz, né? Acho que tive coragem de arriscar, né? Muitos, às vezes, dominava ali e tentava sair jogar, né? Então, acreditei, confiei, graças a Deus fui abençoado com um belo gol. Fabinho, vocês largaram a lanterna, diminuíram aí a distância para sair da zona de rebaixamento. E eu te pergunto sobre aquela recepção que a torcida fez com vocês lá fora. Qual o tamanho da participação que a torcida tem nessa vitória para vocês terem alcançado isso? A gente sabe que nesse momento, nessa situação que a gente se encontra, eles são importantes, né? E se ele estiver do nosso lado, se ele estiver apoiando, incentivando, por mais que seja difícil o nosso momento hoje, a gente sabe que com eles a gente fica mais forte. Então hoje a nossa chegada, que nem você falou, os torcedores ali gritando, apoiando, pô, a gente sente essa energia, a gente, né, o torcedor, nós jogadores já comenta entre nós, pô, eles estão junto com nós, a gente dá mais moral, né, para que a gente possa estar mais solto dentro de campo. Então acho que o torcedor, eles percebem que nesse momento eles têm que estar junto e, pô, a gente tem que parabenizar eles, não só hoje, né, mas, pô, muitos jogos eles vieram aqui, incentivaram, apoiaram, então acho que o torcedor é fundamental nesse momento. A palavra do Fabinho, jogador do Alvinegro de Porangabuçu, que hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará, um belíssimo gol, o gol de empate de 3-3, que abriria o caminho para a virada do Ceará. O grupo se reapresenta já amanhã em Carlos de Alencar Pinto, treina na segunda, terça-feira, novo treinamento, já concentra para o compromisso da quarta-feira, e aí fica aquela pergunta no ar: qual a formação que o técnico Marcelo Cabo irá utilizar nesse jogo de volta pela Copa do Brasil diante do São Paulo, e que com certeza, inclusive, ele fez uma conclamação ao torcedor que compareça, ele quer ver aqui 40 mil torcedores ou mais lotando a Arena Castelão nesse jogo diante do São Paulo, que vale uma classificação para a quinta fase da competição. Adriana, com você, a gente volta daqui a pouco na votação, porque por aqui a gente encerra os trabalhos. Valeu, Luiz Guilherme, ouvindo aí o Fabinho e também a coletiva de imprensa do técnico Marcelo Cabo, que disse que está trocando o pneu com o carro andando, né? Mas ele justificou que sabia da árdua tarefa de tirar o Ceará dessa situação de zona de rebaixamento, e começou hoje, deixando a lanterna da competição com o Mojimirim. Quem sabe agora o Vozão parte aí para conquistas de vitórias fora de casa e mesmo na Arena Castelão, para chegar lá e atingir o objetivo, que é deixar a zona de rebaixamento. Lembrando que o jogo de meio de semana entre Ceará e São Paulo acontece na Arena Castelão às 7:30 da noite, quarta-feira, portanto, e nós estaremos transmitindo esse jogo aqui em 91,3 no som da 3FM. Você que está grudado aí, com o ouvido ligado aqui na 3FM, com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. As pesquisas que dizem que nós somos os queridinhos do FM, com a bola rolando no futebol. Edmilson Maciel, vitória dura do Ceará, 4-3, treinador comemorando muito aí com o torcedor, não só vai pensar no São Paulo a partir de amanhã. Disse que uma vitória dessas tem que comemorar, não pode deixar passar em branco. E tem emocionado, chegou a chorar ali na borda do gramado e tal. Tudo isso tem muita razão, porque foi um jogo atípico. Eu estava até conversando com o Jota aqui, que ele narra lá no meio da galera e depois vem aqui e a gente fica batendo papo, falando sobre a equipe, sobre o trabalho, enfim.
E eu dizia, Jota, eu me lembro de algo parecido em 1969, quando o Ceará disputava uma Copa do Nordeste, Taça do Nordeste, alguma coisa assim, Nordestão, que ele perdia por 2-0, no finalzinho virou por 3-2. Foi coisa, muita emoção na época, isso ficou guardado na memória, porque foi um jogo atípico. Esse de hoje foi assim, não dava mais para esperar, você já estava todo mundo desesperado, os torcedores, boa parte já vaiando alguns jogadores, aquele limite do time que não pode errar mais nada, né? Já estava todo mundo vaiando, tal, quando saiu o Baraca, saiu vaiado e tal. Mas tem razão o treinador, viu? Agora, se eu fosse ele, eu não pensava o que fazer para o São Paulo na quarta, não. Tem nem o que conversar. Esse time tem que ser preparado, o time titular tem que ser preparado para a Série B, que a missão é muito difícil. Olha, a fase do Ceará tá tão ruim, tá tão difícil, complicada, que o adversário, ele chutou 4 bolas no gol, finalizou 4 vezes para a trave e fez 3 gols. Isso é raríssimo acontecer, tá certo? Então, eu acho que tem que concentrar tudo na Série B, porque hoje já ficou o recado, não pode dar mancada mais não, viu, Adriano? Valeu, Edmilson Maciel, aqui no lance final, em nome de Depósito Itaécia em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória, 3342-0502. Eu falo para você agora de Digital Extra Copy, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado Catum, 3493-5725. Home Center Lojas Alves, grande variedade em materiais de construção. Alberto Magno, número 500, Montese, 3491-1110. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. A Mecrel inaugurou uma loja na Domingos Olímpio 697. Lá você encontra o novo extintor ABC. Ligue 3085-5037. Rodrigo Cavalcante. Passando aqui pela situação aqui, estava retornando até para a cabine para a eleição do craque Bola na Rede, mas tá aqui o artilheiro do jogo, o herói da partida, o Rafael Costa. Próximo da saída da zona, mas a forma como veio o resultado, seria esse o mais importante para a equipe do Ceará? Sim, sabemos que erramos também, erramos bastante no jogo de hoje, mas vamos ter, a partir de amanhã, vamos corrigir os erros para que não possa acontecer. Acho que o professor Marcelo Cabo está ciente disso, mas importante também foi a vitória, a primeira vitória dentro do nosso domínio, a vitória para a nossa torcida, para poder no jogo de quarta-feira lotar Castelão, para que a gente possa passar de fase também aqui na Copa do Brasil. Tenho certeza que foram 2 jogos estafantes. Primeiro um jogo, né, na quinta-feira, que só tinha você e o Fabinho no ataque. Eu fiquei até com pena em alguns momentos, porque vocês tinham que ir em todas as bolas, seja para marcar ou para atacar. E essa agora você jogou a partida inteira. Estaria pronto para quarta-feira de novo? Sim, acho que descansar bastante hoje e amanhã, para que quarta possa estar inteiro, mas a gente ajudou de qualquer forma, né, no ataque ali. Acho que no jogo do São Paulo e o Fabinho desgastamos bastante na marcação, estava sozinho, mas a gente tem que fazer algo mais, né, para poder ajudar a equipe. Acho que nossa defesa também foi muito boa, perfeita ali. Hoje também estamos vitoriosos, mas acho que vamos mudar essa página de só derrotas para só vitórias. 2 jogos, muita movimentação, e antes isso também vinha acontecendo, mas agora 3 gols. Importante para dar confiança para o restante da temporada, né? Sim, com certeza. Acho que passei um jejum muito grande de gol. Acho que é a primeira vez que eu passei, mas sempre acreditei no meu potencial. No jogo contra o São Paulo fiz 2, hoje fui feliz também, então só aumenta a minha confiança e a confiança da nossa equipe. Essa questão de ter tomado uma virada e recuperado no final, o espírito de vitória, dá para dizer que voltou a reinar em Porangabuçu? Com certeza, acho que os outros jogos a gente tomou uma virada, batia, esse jogo a gente tomou e acreditamos até o final e fomos coroados hoje com esses 3 pontos. Tá aí a palavra do Rafael Costa, tá seguindo aqui lá pra cima, né, pra votação do craque, mas não poderia deixar de passar em branco a palavra do artilheiro e herói da partida, Rafael Costa. Valeu, Rodrigo Cavalcante, ouvindo o Rafael Costa, em 2 jogos, né, marcando 3 gols, marcou 2 contra o São Paulo e marcou hoje um gol importante
que valeu aí a saída do Ceará da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará hoje é 19º, somando 17 pontos, a mesma pontuação do Mojimirim, porém o Ceará tem 4 vitórias contra 3 do time lá do interior de São Paulo, o Mojimirim. Vamos a Laércio Medeiros, que estava meio pessimista, como todos, né? Aí o Ceará não conseguiu reverter a situação, já tinha tomado a virada de novo, Paraná na frente, o jogo se caminhava para o final, mas mesmo sem jogar bem, o Ceará fez o que precisava, o Laércio, que era conquistar 3 pontos. Realmente é isso aí, Adriano. Embora não jogou bem o Ceará, mas o importante foi o resultado, o importante foi esses 3 pontos, o importante foi tirar o time daquela lanterna que já durante algumas rodadas ela não queria deixar o Ceará, mas o Ceará hoje fez seu dever de casa. Agora tem muito que melhorar nesse time, viu? Na hora que o Jota me chamou aqui, nós estávamos exatamente falando da deficiência do meio de campo do Ceará, que deixa muito a desejar. Foi exatamente, ele toma o 3º gol e foi lamentável. Mas tem muito trabalho aí. Eu acho que o foco do Ceará tem que ser realmente o Campeonato Brasileiro, tem que ser a Série B. Eu sei que essa semana nós temos aí mais uma etapa da Copa do Brasil contra o São Paulo. O time vem motivado e vem aquele negócio todo, mas eu acho que o foco do Ceará continua sendo o Campeonato Brasileiro, continua sendo a Série B. Manter esse time para o ano que vem na Série B seria muito importante. E eu acho que o trabalho do Marcelo Cabo, o trabalho que a equipe tem que se fazer, esse elenco tem que se fazer, tem que ser voltado para a Série B. A gente sabe a importância que existe a Copa do Brasil, mas o Ceará foi lá em São Paulo com um time misto, com um time reserva lá e conseguiu dar conta do recado. Eu acho que o Marcelo Cabo tem que, a partir da manhã, como ele mesmo comentou, que hoje não iria tratar disso aí, mas eu acho que a partir da manhã, ele com a diretoria do Ceará tem que ser consciente, nós temos que ver os resultados que o Ceará tem que conseguir daqui para frente para se continuar na Série B, mas o importante, eu acho que o foco nesse momento realmente é a Série B. Vamos ver o que ele vai montar para esse jogo de quarta-feira. E a gente sabe que vai ser uma batalha, um jogo dificílimo, que o São Paulo vem para cima do Ceará, querendo realmente essa vaga da Copa do Brasil. Mas vamos ver como é que vai se comportar, o que ele vai definir aí nesses 2 dias para armar a equipe para quarta-feira. Valeu, Laércio Medeiros. O lance final aqui, 91,3 na 3FM com a equipe Bola na Rede. Em nome de Valley Motors, aproveite a moto BMW G 650 GS com parcelas a partir de R$350. É isso mesmo, R$350. Valley Motors, Avenida Santos Dumont, 8001, 3048-1100. Tratamento odontológico completo é com a Odontopratice. Ligue 3264-0000 e pratique mais sorrisos. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713-3484-6533. Primos Motopeças tem mais de 7.000 itens em peças para motos e pneus no atacado, na rua 24 de maio, 1222. Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito, 3298-1933. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Começou o jogo do Icasa, hein? O Icasa está jogando lá no Romeirão, em Juazeiro do Norte, vai empatando em 0-0 com o Vila Nova, a Série C do Campeonato Brasileiro. O Grupo A, Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras fazem o último jogo aí da 20ª rodada. E o Palmeiras vai vencendo o Atlético Mineiro lá em Minas por 1-0, resultado de primeiro tempo. Quem está conosco também é o nosso amigo Paulo Quintela, que também estava um pouco pessimista, mas é futebol, irmão. A gente tem que olhar friamente a situação para poder, então, dar um juízo de valor. Respirar, porque é de graça, e depois opinar. Mas deu tudo certo, o Ceará venceu 4-3, não jogou bem, né, Paulo Quintela, mas deu no que deu, né? Mesmo com os desfalques do Ricardinho, do William Correia, sem ter aquele jogador de meio campo que o Marcelo Cabo tanto fala, né? Que quer, o clube está atrás ainda, mas não conseguiu contratar. O Wesley também não pôde jogar, mas como você classificaria essa vitória do Ceará 4-3 em cima do Paraná Clube? Muito disputado, as duas equipes bastante parecidas. Aliás, o grande destaque são os desfalques, né? Assim,
Antes da partida, o Ceará tinha o Ricardinho como desfalque e o Paraná tinha o Rafael Costa, aquele meia que no jogo passado, no jogo de ida entre Ceará e Paraná, ele foi escolhido por nossa equipe como craque bola na rede. Nós fizemos esse jogo e ele foi escolhido craque bola na rede. Nesse jogo não pôde participar, então é um grande desfalque para o Paraná, assim como o Ricardinho foi para o Ceará. Agora, foi um jogo muito disputado, um jogo muito difícil, inclusive, para o Ceará. 2 vacilos, 2 cochilos da zaga, onde o Paraná conseguiu fazer o gol, e aí ficou mais difícil para o Ceará correr atrás do resultado. Mas essa garra, essa determinação, essa vontade é o que a gente pode tirar de mais proveitoso nessa partida, tá? A gente, não só nessa partida, mas também na partida contra o Macaé e na partida contra o São Paulo. O Ceará não desempenhou um grande futebol, não demonstrou uma grande partida, mas foi eficiente quando chegou, fez os gols e venceu, tá? Então não foi um grande jogo, não foi bonito de se ver, mas a garra, a determinação, a participação da torcida também foi determinante. Então eu defino essa partida como uma partida de raça, vontade e determinação, Adriano. Prestações do carro atrasadas, não perca o seu patrimônio. Revisionais bancárias, procure o Dr. Ronaldo Pipe, 3055-7855, Chagão da Casa Velha, a melhor costura de ripa da cidade. Transmitimos todos os jogos do Brasileirão, na Pajuçara, entrada de Maracanaú. Odontoprátice, pratique mais sorrisos. Ligue 3264-0000. Odontoprátice, cuide mais do seu sorriso. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800, esquina com Dom Luiz. 3198-6666. Abraçando aí o grande Ricardo Bezerra, na escuta aí do lance final. HJ Veículos Multimarcas, compra, vende, troca e financia com as melhores taxas, veículos novos e seminovos. Na Avenida José Bastos, 5750 3038 2421. Transporte de carga internacional, aérea e marítima, na importação e exportação é com EBC Logistics. Ligue 3023 5059 ou 99609 1555. É o lance final, interagindo com a galera também aqui. Está conosco aqui em 91,3 no Twitter, @bola_ na rede. Matias Santos, torcedor alvinegro, ele diz: o Ceará vai sair dessa. Ele está lá no bairro Sítio São João, comemorando a vitória do Vozão em cima do Paraná Clube por 4-3. Robson Castro está aqui no facebook.com/bola na rede. Ele fala: ufa, Rafael Costa desencantou, aleluia, né? Já é o segundo jogo, 2 jogos, 3 gols, o Rafael Costa marcando o gol da vitória do Ceará, 4-3 em cima do Paraná Clube. Gabriel Salles está por aqui também, o Andrade Júnior, galera do Vozão, Emanuel Santos, o Carlos Prado e Eduarda Silva, galera dando o seu recado aqui no facebook.com/bola na rede. Alex Melo também está por aqui, a Dena Moreira, valeu Vozão. E ela manda um alô para Maria Clara, a filhinha dela. Claudemir Souza, valeu Vozão. Voltamos a confiar no nosso time de novo. É aqui a galera interagindo via facebook.com/bola na rede. Jorge Henrique da Silva, ligado com a equipe Bola na Rede, com Djavan Romão e Douglas Costa Alves, na Praia do Futuro. Galera que está interagindo aqui conosco no facebook.com/bola na rede, a nossa interatividade que está bombando geral depois desse resultado de vitória 4-3 para o Ceará. Edmilson Maciel e os atacantes, enfim, é difícil, você comentava, né? Marcar gols do Ceará, né? Tivemos belos gols hoje na partida, mas atacantes também marcando, como o Júlio César e o próprio Rafael Costa, né? Dificuldade do ataque do Ceará de marcar gols, parece que aos poucos, né? Isso vai começando a desaparecer e surtir efeito na equipe. Adriano, o Júlio César, segunda partida, segundo gol, né? Quer dizer, tá somando, mas a gente sabe que ele não tá no pleno da condição física, tá certo? O Rafael Costa, ele tem uma desvantagem que é um atacante baixinho, ele é baixinho, ele tem 1,70m e alguma coisa, 76, 77. Mas subiu muito, viu? Pois é, lá. Exatamente isso. E eu quando analiso o jogador, eu analiso pela partida, tá certo?
Do jogo anterior eu bati muito aqui no Rafael Costa, porque ele não fez uma finalização sequer. Tá certo? E hoje eu até reclamava, porque até aquele momento a participação dele tinha sido nula. E o Jota dizia, de repente ele fica aí e faz um gol, como fez lá contra o São Paulo, e fez. E atacante vive muito de fase, tá certo? Eu recebi até uma mensagem aqui do torcedor, no decorrer da partida, ele mandava um WhatsApp dizendo, Edmilson, tenha calma que o Rafael Costa vai desencantar. E desencantou e fez o gol, e o gol da vitória foi importante, tá certo? Agora, é que a fase é muito ruim ainda do Ceará, tem uma coisa contra, cara, toda bola o cara dá um chutão pra frente, pro lado, pra trás, tanto o rebote, todos os rebotes, tanto defensivos como ofensivos, caiu no pé do adversário, a bola bate 1, 2, 3, 4, pá, cai no pé do adversário, quer dizer, a fase ainda é ruim, tá certo? Mas, quando dava entrevista aí, o Marcelo Cabo, ele dizia, olha, você se acostuma a perder, o Ceará estava acostumado a perder, e tem uma hora que você se acostuma a ganhar, e quando começam a sair gols, e quando os atacantes começam a fazer gols, as vitórias já começam a aparecer. Olha, essa de hoje, eu dizia, o momento psicológico do Ceará é muito ruim. E uma vitória convincente pode tornar essa coisa, dar uma guinada, tá certo? E essa vitória de hoje foi expressiva demais, porque ela foi em condições pouco vistas. O time adversário chegou, deu 4 chutes a gol. 4. O Luiz Carlos fez uma defesa e 3 entraram. Ele não teve culpa em nenhuma delas, tá certo? Mas é quando eu me refiro à fase ruim. Mas quando começam a sair os gols, e sai um gol como esse agora, 42 minutos, 43, sai um golaço desse Fabinho, ele pegou de fora da área uma pancada, mas uma pancada daquela que vai no ângulo e não tem como defender não. Muito parecido com o que o lateral esquerdo, Vitor Luiz, fez, que foi o primeiro gol do Ceará, tá certo? E depois sai no finalzinho, 46 minutos, você estava perdendo de 3-2, 20 minutos perdendo de 3-2, sai um cruzamento aqui da esquerda, também o Vitor Luiz bate o escanteio na cabeça do Rafael Costa e ele faz o gol. Dá uma ideia de que parece que vai mudar a coisa. Parece que a onda de tão ruim deixou de acontecer. Como a gente... Foi a primeira vitória do Ceará em casa nessa cena, 20ª rodada. E o Ceará ganhou mais fora do que em casa. Ele havia ganhado do Atlético Goianiense, né? No PV. Foi no PV, né? Tá certo. Pois é, aqui no Castelão. Até o William Corrêa fez o gol da vitória. Isso, né? Pois é. Agora veja o caso do ABC. O ABC não ganhou nenhuma em casa. Nenhuma. Me parece 10 partidas, perdeu 5 e empatou 5. O Ceará tá nessa também. Tá jogando melhor fora, teve mais pontos fora do que em casa. Tá certo? Então, o Ceará, o próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, no sábado, 4h30 da tarde, lá em Goiás. Também briga de 6 pontos. E aí, certamente, já voltando alguns jogadores importantes. O Ceará hoje teve desfalques, o Charles não pôde vir pro jogo. O João Marcos não pôde vir para o jogo, o Ricardinho não pôde vir para o jogo, o Wesley não pôde vir. São todos jogadores William Corrêa. O William Corrêa também. Jogadores importantíssimos. Não sei se é desfalque, mas o Fernandinho também ficou fora. Fernandinho também, pois é, tá certo? Então, quer dizer, tem tudo isso de... A volta da maioria desses jogadores pode ser que seja um fator positivo. Como o Ceará vai jogar fora e ele está jogando melhor fora do que em casa, pode ser que realmente comece uma fase melhor. Já deixou a lanterna, já é o 19º colocado. É muito? É não. É pouco para o que o Ceará tem. Mas se começar a produzir, dá plenamente para sair, viu, Adriano? Tá certo, Edmilson Maciel, galera interagindo conosco aqui, através do Facebook. O Davi Maia de Sena estava no estádio, está voltando para casa aqui, com o ouvido colado aqui na 3FM, escutando o lance final. E está aqui aliviado com a vitória do Ceará, está registrando aqui a audiência aqui em 91,3 pela nossa interatividade. A interatividade que está bombando geral hoje aqui. Conosco aqui o Francisco Alexander também está feliz com a vitória do Alvinegro, 4-3 em cima do Paraná Clube, que é sempre um adversário duro, ele está falando aqui.
A Dênia Souza também comemorando a vitória do Ceará, aqui também, até que enfim, o Ceará venceu no Castelão, é o que ela está contando aqui para nós. O Jorginho, o Jorge Filho também está falando aqui para os secadores de plantão, aí está o Ceará vencendo por 4-3 o Paraná Clube, é o recado aqui do torcedor alvinegro que está aqui participando conosco da interatividade. São 6h47. Vamos então agora partir para a escolha do melhor jogador da partida, aquele que encheu os olhos da galera na vitória 4-3 para o Ceará. Um jogo de muitas emoções, onde o alvinegro estava para ser derrotado e de repente arrumou forças. Fabinho acertou aquele petardo de fora da área, empatou o jogo e depois de uma cobrança de escanteio, o Rafael Costa selou a vitória do Ceará e a torcida do Vozão comemorou. Vamos então agora à escolha do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Você grudado aqui nos 91,3 da 3FM com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Segundo as pesquisas, estamos na frente, galera, em termos de rádio FM aqui na nossa transmissão esportiva. Bacana isso demais. Estamos juntos com você. radioartilheiro.com.br está retransmitindo aqui toda essa parada aqui para todo mundo, hein? radioartilheiro.com.br, parceira da equipe Bola na Rede na 3FM. Vamos então para a escolha do craque Bola na Rede. Eu vou começar com você, J. Rômulo, para você o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede. Olha, Adriano Júnior, antes de escolher aqui o craque, né, Bola na Rede, me permita só trazer aqui um pouquinho. Olha, eu tenho 25 anos como narrador esportivo e hoje foi assim, nos últimos tempos, um jogo mais emocionante que eu narrei e uma vitória desse tipo assim, maiúscula do Ceará, porque até aos 42, 44, o Ceará perdia o jogo de 3-2 e conseguiu essa revirada, né, porque fez um gol, sofreu a virada e aí foi realmente para encanto da torcida, e eu vi tanta gente se abraçando ali como se fora uma decisão de campeonato. Foi bonito o que eu vi hoje aqui e me emocionei muito por conta dessa vitória, que se não foi assim um primor de partida, e o Ceará realmente não fez uma grande partida, tem muitos defeitos ainda o time do Ceará, sobretudo aqui no meio campo, né? Ficou buraco, aí o Paraná se aproveitou e conseguiu fazer 3 gols na defesa do Ceará. Às vezes até o torcedor culpa os zagueiros, mas o setor de marcação não é só o zagueiro, né? Tem o meio campo também, o setor de contenção. E se não tem ninguém articulando jogada no ataque, também o time adversário vai para cima. Mas foi realmente uma vitória maiúscula, uma vitória que dá o direito a que nós pensemos que o Ceará está em busca dessa reação também na Série B do Campeonato Brasileiro. Veio de uma vitória também maiúscula, o Luiz gosta desse termo, épica, né, sobre o São Paulo, e aqui também. Agora, eu dizia aqui antes da jornada, em off, eu dizia, olha, não adianta ter sistema tático, jogar bonito, o Ceará hoje tem que jogar até feio, mas ganhar. O mais importante para o Ceará hoje, no momento, é claro que o treinador está aí, pouco tempo para treinar, mas ele vai encontrar uma filosofia de jogo para o time do Ceará. Mas o mais importante hoje para o Ceará é ganhar, nem que seja de 1-0 aos 40 e tantos minutos, já nos acréscimos, com gol de impedimento, gol de mão, do jeito que seja. O importante para o Ceará é ganhar. Não adianta jogar bonito, pressionar o adversário e não fazer gols e no final perder ou empatar. Eu quero que venha acontecendo com o Ceará. Agora, vai ter tempo? Não vai ter tempo coisa nenhuma, né? Porque já quarta-feira pega o São Paulo. Tem uma responsabilidade de passar, já que está no fogo é para se queimar. Ganhou lá e agora também não pode perder a classificação aqui diante do São Paulo. E aí já tem que viajar para pegar sábado do Atlético. Mas é aquilo também que o Edmilson falava e os nossos analistas, que tem muita gente querendo agora, né? Esses jogadores estão querendo, estão mostrando serviço. E agora, eu não vou ficar, viu, Djalma? Você tem essa mania de querer colocar palavras na boca de todo mundo, mas eu vou botar, olha, ele
talvez não tenha sido o melhor jogador do Ceará, certamente não foi, mas ele fez o que todo torcedor saiu daqui festejando, que foi o gol da vitória, que passa a ser o homem mais importante desse jogo hoje. Fez um gol de cabeça, aliás, a cabeçada foi fulminante aqui na cobrança do escanteio, na esquerda aqui do Vitor Luiz, e ele entrou feito assim, sei lá, uma flecha, né? E fez um golaço de cabeça, decretou a vitória do Ceará, e esses 3 pontos tão preciosos. Então, na data do seu aniversário dele, Rafael Costa, né? Está comemorando mais um ano de vida. Parabéns para ele. Eu vou acreditar a ele o voto de craque do jogo hoje, pela importância desse gol que ele fez hoje nessa vitória da equipe do Ceará diante do Paraná. Dito isso, um abraço, tá legal, meu querido Adriano Júnior? Valeu, Jotinha. Até a próxima, né? Até quarta-feira, Copa do Brasil. Ceará e São Paulo na Arena Castelão às 7:30 da noite, irmão. É verdade, estaremos aqui, né? Do mesmo jeito, ali no meio da torcida, e se Deus quiser, com o Ceará passando pelo São Paulo, cravando aí mais outra fase da Copa do Brasil. Um abraço a você, ao Edmilson, ao Laércio, ao JP Quintela, ao Rodrigo Cavalcante, Eliseu, Adailton, também o nosso Pedro Alain, e um abraço aí pro meu amigo Djavan Rosa. Forte abraço, torcida alvinegra, comemore, mas comemore realmente com todo fervor, mas não esqueça, quarta-feira, encontro marcado aqui com a equipe Bola na Rede, Ceará e São Paulo. Forte abraço. Tá certíssimo, J. Rômulo, escolhendo aí o Rafael Costa, o autor do gol da vitória, como o craque Bola na Rede. E tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro, gol do Atlético Mineiro, que empata com Lucas Prato. O argentino faz o gol de empate do Atlético contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, que vencia por 1-0 lá na Arena Independência, no Horto, em Minas Gerais. O Icasa segue empatando sem gols com o Vila Nova pela Série C do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Romeirão. Olha só, um abraço aqui para Vanessa e a pequena Letícia, mascote do Vozão. Estão na escuta aqui do lance final e comemorando muito aí ainda a vitória do Vozão. Tem que comemorar mesmo. Uma vitória dessa aí suada, uma vitória dramática, mas valeu 3 pontos e tirou o Ceará da lanterna da competição. Valeu aí, só fortalecendo aqui a nossa interatividade. Vamos a Laércio Medeiros. Para você, Laércio, o craque Bola na Rede. Adriano, nós ficamos também, meu voto aqui vai também para Rafael Costa. Embora não tenha se apresentado, eu voltei também nele na quarta-feira, na quinta-feira passada contra São Paulo. Embora ele não tenha uma belíssima apresentação, mas foi a peça fundamental para o Ceará sair dessa rodada fora da lanterna e com mais 3 pontos aí, que é importantíssimo aí, seria o resgate aí do Ceará para começar a sair dessa zona de degola aí da Série B. Então meu voto vai também para o Rafael Costa e deixo aqui meu abraço e minha convocação para a torcida do Ceará para quarta-feira, realmente lotarmos esse Castelão para mais uma grande apresentação do Ceará. Um abraço, Adriano, a todos da equipe e boa semana de trabalho a todos. Valeu, Laércio Medeiros, escolhendo também o Rafael Costa como craque Bola na Rede. Vamos então o Paulo Quintela. E aí, Paulinho, para você, o craque Bola na Rede. Adriano, vou destacar aqui alguns nomes. Primeiro, o Rafael Carioca, que quando o Paraná estava com a bola, ele fez uma boa participação como ala. Quando o Ceará estava com a bola, ele retornava e fazia também aquela de lateral esquerdo, fazendo a proteção. O Carlão, que fez 3 gols aí, também é um destaque. O próprio Mazola, que se movimentou bem, chutou bem, também teve uma participação muito importante de forma tática. O próprio Júlio César, que foi recuado um pouco para fazer a meia, criou algumas situações, fez um gol, mas claro que a gente destaca de uma forma mais efetiva o gol final, o gol da vitória, Rafael Costa trazendo aí os 3 pontos para o Ceará Sporting Clube. Eu não vou dizer que ele foi o melhor homem em campo, ele foi o que mais importante, mas ele foi o mais importante para o Ceará. Fez o gol da vitória, trazendo mais 3 pontos e fazendo a alegria dessa torcida maravilhosa, Adriano. Valeu para você, Paulo Quintela, uma excelente semana para você. Tamo junto, irmão. Valeu, garoto. Quero abraçar também o Egliberto, Vladson, Arnaldo e Tadeu Silva, lá da Panorama Medicamentos, João Pedro, Caio e Neto, que também sempre ligado com a gente, os amigos do Meu Sangue é Alvinegro,
amigos alvinegros e atletas de Cristo amigos, além de Ricardo Bernardo. Um forte abraço para todos, uma ótima semana para todos e Deus abençoe, fiquem todos na paz de Cristo. Valeu, Paulo Quintela, também analista aqui da equipe Bola na Rede. Mais um voto para Rafael Costa, o craque Bola na Rede. O Edmilson Maciel, Ed Maciel agora vai escolher o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede, Ed. Adriano, eu respeito a opinião de todo mundo, tá certo? Meu voto, quando termina o jogo, já tenho a minha convicção de quem é que vai ser. E não seria um lance só que eu mudaria, tá certo? O cara chegou, fez 3 gols, tá certo? O que você pode querer mais de um atacante? A missão dele é aquela. Ele finalizou 3 vezes, fez 3 gols. Então, o Carlão é o craque do jogo. E me permita mandar um abraço aqui pro Jacinto, que é motorista, que é peixe aqui do nosso Pedro Alan, tá certo, Adriano? Valeu, Ed. Boa noite pra você, né? A semana aí de trabalho também bem abençoada. Boa noite, eu fico muito feliz porque hoje o Jota registrou bastante aqui durante a jornada a liderança da nossa equipe em audiências esportivas entre as FMs. Por que eu digo que é uma liderança geral? É porque as pesquisas indicam que no Brasil, geral, foi uma pesquisa encomendada por uma grande rede, são 14 pessoas dos ouvintes de rádio, 14% ouvem rádio AM, 7% o fazem pela internet, ouvem uma ou outra, e 14, 21, 79% dos brasileiros que ouvem rádio o fazem pelo FM, tá certo? Aqui no Ceará, a pesquisa indica que para cada ouvinte de AM tem 5 de FM, ou seja, tem 105 mil pessoas ouvindo rádio AM e 505 mil ouvindo rádio FM. E a última pesquisa é a qualidade do som, a facilidade, o celular todo mundo pega FM. Então saiu uma pesquisa recente que aponta a nossa equipe como líder de audiência das 3 FMs. Tem 3 FMs que fazem futebol aqui no estado do Ceará. Em primeiro lugar, emissoras A, B e C. Em primeiro lugar, a emissora A, que é a A3. Em segundo lugar, a B. E em terceiro lugar, a C. São 5 anos e meio de muito trabalho sério, muitas vezes em condições precárias. Só Deus sabe o esforço que a gente está fazendo, o que ficou, o rastro que ficou aí por trás de trabalho e de dedicação. E um dia que teria que ser reconhecido. Eu agradeço demais a você, ouvinte, que está indo para casa, no seu carro, está ouvindo pelo seu celular, acompanhando a gente. Muito obrigado, que Deus lhe proteja, e eu fico muito feliz por ver a coroação de um trabalho depois de 5 anos e meio. Boa noite, Adriano. Valeu, Edmilson Maciel, escolhendo aí o Carlão, o cara da partida, o craque Bola na Rede, marcando 3 gols pro Paraná Clube. Isso aí, galera, só fortalece, hein? A galera ouvindo aqui o trabalho da equipe Bola na Rede em 91,3, um trabalho que com certeza é fora do normal. Vamos então a Rodrigo Cavalcante na escolha do craque Bola na Rede. Fala, Adriana, abraço pra você, a todos ligados na transmissão da Rádio A3 FM. Meu voto vai pro Rafael Costa, um homem decisivo do jogo, atacante que se movimenta bastante, não apareceu muito na partida com a bola no pé, mas marcou demais. O Ceará pegou muito em cima do Paraná no início do jogo e na reta final. Então, Rafael Costa, que foi coroado com o gol da vitória, ele mesmo deu o presente para ele, né? Afinal de contas, aniversário, balançando a rede do Paraná e dando ao Ceará 3 pontos importantíssimos nessa saga que vai ser o segundo turno para escapar do inferno da Série C. Valeu, meu parceiro, boa noite e uma boa semana para você também, irmão. Boa semana, Adriano, boa semana a todos, abraços, boa noite e boa semana, né, a todos os ouvintes da A3 FM. Valeu, Rodrigo Cavalcante, escolhendo também o Rafael Costa. Agora a expectativa, com quem ele ficará? LG, Luiz Guilherme, sempre ele fica com alguém, vamos ver hoje com quem ele fica, LG. Não, se fosse futebol feminino, aí eu ia ficar, mas futebol masculino, eu vou votar. E olha, o voto do Edmilson Marcel, muito coerente um jogador fazer
3 gols numa partida, numa estreia, sobretudo, é muito difícil. Mas eu vou votar no craque bola na rede, também no Rafael Costa, porque foi um gol importantíssimo, um gol que deu a vitória, uma vitória em que talvez tenha um significado, agora não, mas lá na frente a gente vai ver, singular, porque é um gol que pode determinar, tirar o Ceará de uma situação adversa, que é a iminência de um rebaixamento. É uma vitória que vai servir para motivar o jogo de quarta-feira e também, eu diria, até o jogo do próximo final de semana diante do Atlético Goianiense. Portanto, o meu voto vai para o número 9 do Ceará, o Rafael Costa, o craque bola na rede, Adriano Júnior. Escapou dessa, hein, brother? Mas na próxima eu te pego. Valeu, Luiz. Boa noite pra você e uma semana também abençoada. Pra você também, nossos ouvintes, o nosso grande Djavan Rosa, enfim, a todos. E amanhã a gente volta e eu vou trazer uma informação importante. Olha, o Ceará há muito tempo não vencia 2 partidas consecutivas, agora 3, eu creio que desde o campeonato cearense. A gente vai trazer amanhã dentro do Faixa Nobre do Esporte qual foi a última vez que o Ceará havia vencido 3 partidas consecutivas, e aconteceu agora um prenúncio realmente de uma arrancada nesta Série B. Forte abraço e uma ótima semana para todos que acompanham a equipe Bola na Rede e a Rádio 3 FM. Valeu, Luiz Guilherme, encerrando aí a escolha do craque bola na rede pela nossa equipe que esteve na Arena Castelão, ainda está, né, na Arena Castelão, lá com o Pedro Alan Hanover, agora desmontando todo o equipamento, todo o material de primeira qualidade, de primeira linha que a equipe Bola na Rede tem para colocar à disposição dos ouvintes aqui da 3 FM. Rafael Costa, pela segunda vez consecutiva, é escolhido o craque bola na rede, foi escolhido na vitória contra o São Paulo no meio de semana, e agora no final de semana a estrela do Rafael Costa voltou a brilhar, marcando o gol da vitória do Vozão, 4-3 em cima do Paraná Clube, vitória que valeu a saída do Ceará da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta muita coisa ainda, mas tem que ganhar, né? Ganhando é que consegue chegar lá, um degrau a mais, o Vozão subiu, e o Rafael Costa foi o responsável por essa vitória de cabeça aos 46 minutos. Foi sofrido, mas valeu 3 pontos, Vozão. Valeu, Vozão. Que agora comece a reação do Alvinegro de Porangabuçu. Agradecendo, e que o Fortaleza também possa se recuperar, o Icasa que está jogando, empatando 0-0, também possa fazer sua parte. O Guarani de Juazeiro, infelizmente, outro representante, tá difícil a situação dele de passar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas nós ficamos sempre na torcida aqui para que o nosso futebol brilhe. Quanto mais divisão ele for subindo, mais espaço para equipes do futebol cearense em outras divisões vai aparecendo. E é isso que nós queremos, um futebol cearense forte aqui. É o recado da equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Agradecendo o DJ Djavan Rosa, que esteve comigo aqui nos estúdios da 3 FM na Torre Quixadá, mandando para você um salve especial. Excelente final de domingo pra você. Vem aí, agora não descola daqui, né? O ouvido é colado sempre aqui em 91,3 e também radioartilheiro.com.br. Gente manda .com.br, radioartilheiro.com.br. A gente manda um abraço aí pro comandante da Rádio Artilheiro, Danilo Queiroz, nessa parceria que já deu mais do que certo. Firmeza total com a equipe Bola na Rede. E aí, reproduzindo a programação da 3 com a equipe Bola na Rede para qualquer lugar do mundo, no Faixa Nobre do Esporte, segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, e também aqui nas nossas transmissões no futebol na 3 FM. A gente volta amanhã a partir de 8 horas da noite no Faixa Nobre do Esporte, e não vai embora não. Segue o fluxo aqui na 3 FM 91,3, a rádio oficial do